turma, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, como tá? Tudo bem, pessoal? A gente quis fazer aqui para ficar mais intimista aqui. Se a gente pudesse, não tirava todas essas coisas aí, mas vamos lá, vamos bater um papo aqui. Eu quero me apresentar inicialmente e depois a gente vai apresentar também nossa convidada aqui. Eu quero dizer a vocês que é muito bom estar com vocês aqui nesse evento, onde a gente vai se conhecer também, né, e trocar uma ideia sobre como é uma carreira dentro de uma corretora de investimentos, tá? Eu sou Eduardo Reis Filho, eu faço parte do time educacional da Ágora Investimentos, onde a gente tem essa corretora de investimentos. Daqui a pouquinho eu conto um pouquinho dessa história, mas a gente tem já uma trajetória na área de finanças, 23 anos da minha parte, né? Daqui a pouco a gente chega nessa outra parte aqui. E eu estou há 8 anos só na corretora. A gente vai compartilhar um pouquinho de como é que a gente construiu essa carreira até chegar até aqui. Nós temos aqui a Fernanda, que eu quero já fazer aqui a mesma pergunta, né? Quanto tempo você tem de casa e como é que você chegou até aqui? Eu quero que você utilize bastante aqui essa sua experiência, seu protagonismo, para compartilhar com essa turma. E a gente está aberto também para ter um grande papo com vocês, tá? Sim. Eu tenho de mercado financeiro 27 anos e de Ágora praticamente 8. Também esse ano aqui também faz 8 anos que eu estou nesse mercado. Sempre trabalhei com clientes alta renda. Isso significa que eu sempre trabalhei com clientes investidores, de clientes que gostam de pensar nessa oportunidade de objetivos futuros. Desde um investidor pequeno, um investidor que vai começar ali com um valor menor, até os grandes investidores. Então, é um prazer enorme falar sobre isso com vocês. No meu encarreiramento, há 8 anos atrás, eu resolvi focar única e objetivamente para investimentos. E aí fui para a Bradesco Corretora, e da Bradesco Corretora unimos aí as forças, que já tinha, né, o Vassalai na Ágora. O Bradesco tinha comprado lá em 2009 a Ágora Investimentos. E unimos essas forças e estamos aqui para levar um pouco dessa experiência e falar desse mercado. Mas é uma vida falando de dinheiro. Quer coisa melhor que isso? Não tem. Eu quero fazer já um recorte aqui, levantando a primeira bola, que é o seguinte. Você falou que entrou numa instituição financeira e tudo mais, mas a gente já vai para a parte dos investimentos. O que eu preciso ter como formação profissional, como orientação, de fato, na área dos estudos, para eu ser um candidato interessado e para que as empresas queiram analisar, por exemplo, o meu perfil, o meu currículo? O que eu preciso ter de formação, inicialmente? Gente, é super interessante falar disso, porque fica quase de costa para ela. Por quê? Quando nós pensamos na área de investimentos, pensamos nessas áreas, nós pensamos em áreas que são exatas. Investimentos é totalmente humano. Nós temos todas as tendências, né, do investidor. Então, hoje, para ingressar no mercado financeiro, sim, o ideal é que você tenha uma faculdade, economia, engenharia, temos excelentes engenheiros na área de investimentos, contábeis, ADM. Tá? Então, são carreiras que elas são focadas para essa área, onde já vai te dar uma noção, inclusive de economia, finanças, contabilidade, mas vai se dar melhor aquele que tiver a veia humana, certo? Se for trabalhar com investimentos. Então, pensando em graduação, nós estamos focados nessa área. Nossa, Fernanda, mas então não dá para uma pessoa que faz, sei lá, psicologia? Claro que dá. Tudo dá, né? Nós temos capacidade para mais de uma coisa. Então, é possível sim. Mas hoje, pensando em estágio e nessa formação, essas são as áreas de preferência. Isso falando em graduação. E falando em certificação... Daqui a pouco a gente volta para a certificação. Então, quero também puxar um Tá. assuntinho aqui, que tem muita coisa boa para a gente explorar nesse assunto. Ó. Na Ágora a gente tem de filosofia a física. Exato. Pra vocês terem ideia, né? Gente lá que tem formações diversas. E aí eu queria entrar aqui, ó. Qual é a sua formação, Fê? Como é que você concursou aí? O que você é de formação? Vamos lá. Por formação, eu sou bióloga. Olha lá. Estou falando com a bióloga. Faz sentido, né, pessoal? Por formação, eu sou bióloga. Obviamente, eu entrei nesse mercado, gente. Muitos de vocês não tinham nascido. Eu entrei nesse mercado onde essa exigência era diferente.
E aí eu conheci o lado financeiro e a minha faculdade. Porque eu sempre pensei nisso. A gente tem aptidão para mais de uma coisa. E depois do meu encarreiramento, e por eu conhecer toda a parte prática da coisa, aí eu fiz MBA em Gestão Empresarial na GV e agora faço negócios e projetos no MESP. Então, é legal? É. Tenho a biologia ali com aquele carinho? Tenho. Muito gostoso. Só que eu me apaixonei tanto pelo mundo de investimentos que ele ficou ali guardado como algo que, puxa, que satisfação ter feito. Mas minha vida é totalmente direcionada para investimentos. Legal que vai acontecendo, né? Por exemplo, quando eu entrei no meu primeiro pré-requisito para ingressar, por exemplo, na área banco, a única pré-qualificação era você estar cursando uma universidade. Então, as grandes instituições, elas só exigem que você esteja cursando algum curso. Então, qualquer curso que seja, para vocês terem ideia, eu fiz Ciências da Computação, minha primeira graduação. E aí, eu não sei se você sabe, mas eu tenho curso de Teologia também. Curso de Teologia que não tem nada a ver com a área financeira. E aí, sim, depois a gente vai encarreirando. Então, eu fiz uma pós em Administração de Empresas, MBA em Análise de Crédito. Hoje eu fiz também uma pós. Aí já fui direcionando já a carreira para a área de instrutoria, de dar palestras, cursos. Então, hoje, eu tenho uma pós-graduação em Educação Financeira e eu estou fazendo um mestrado também em Educação Financeira. Por quê? Diferente da Mafê, que ela está na operação, está na área comercial mesmo. Ela atende nossos clientes, ela tem uma grande equipe que atende investidores. Eu faço um atendimento, mas é diferente. O meu atendimento é ministração de aulas, cursos, e a gente faz lá vídeos, podcasts, conteúdos para as redes, e toda a demanda de educação financeira e investimento, quando fala de palestra e curso, eu estou nesse time, e você sabe que é uma área que não termina nunca, né? Quando você termina de formar um profissional, ouvir um assunto novo, a gente está sempre resgatando conteúdo e formulando novas trilhas de educação. Então, vocês veem, não há necessidade de uma formação específica. Aí sim, daqui a pouco a gente fala da certificação, mas eu quero bater em um ponto aqui que tem muito a ver com o que a gente chama de soft skills, né? Vejam, a gente fala de educação financeira e na educação financeira existe uma ideia de comportamento. E na área de investimento também, qual é o comportamento do investidor? Por que ele decide sair de uma determinada operação quando ele analisa um determinado setor do mercado ou em um momento, será que é hora de sair, será que é hora de entrar? Então, analisando esse aspecto, é totalmente emocional, é totalmente comportamental. Por que o investidor entra naquela determinada posição ou ele sai? Então, há necessidade muito dessas soft skills, né, que é dessa percepção, de você saber o momento certo de falar, o momento certo de você dar uma orientação, que às vezes você com certeza que atende lá clientes que às vezes chegam desesperados, o que eu faço agora, né? E a gente com o conhecimento técnico, porque o cliente que quer um parecer, o mercado está caindo, o que eu faço? Liga para você, qual que é a sua primeira reação? O que você tem que fazer lá? Conta pra gente. Bom, é bastante interessante e a gente tem aqui experiências bem latentes sobre isso, porque não significa investimentos na receita de bolo. Não é aquela coisa que eu falo para você, você vai fazer isso, e falo para você, você vai fazer isso, e os dois vão ficar com a mesma receita e vai dar certo. Porque cada um tem um objetivo. E esse objetivo, ele é muito voltado a que eu entendo que é um risco para mim. Então, se eu estou falando com um investidor, que é um investidor completamente conservador, eu tenho uma pitada ali de perfil moderado, nós vamos para uma área, por isso que eu falo que é completamente humano, entendendo esse cliente onde ele quer chegar. Obviamente, quem vai dar a resposta, se quiser permanecer no que ele está, que está ali com uma queda, possivelmente, é o cliente. A gente procura sempre levar uma informação de mercado, mostrar para esse cliente o que pode acontecer se X cenário acontecer, ou o que pode acontecer se Y cenário acontecer, mas a decisão vai ser sempre dele. E para um investidor, o que é bastante interessante, eu acho que aqui vale para vocês também, não só como encarreiramento, mas sempre colocar o tempo a favor. Então aproveitem, vocês são bem jovens, comecem a fazer essa carteira, porque quando o investidor liga lá para a gente, com 50, 60 anos, e aí o cara colocou alguma coisa ou uma fatia que nem ele sabia que ele poderia ter, maior de risco.
provavelmente o tempo dele para recuperar essa diferença é menor que o tempo de vocês. Então, para cada cliente, nós vamos sentindo o cliente e vamos perguntando com perguntas-chave. E quais são essas perguntas-chave? Como o senhor pretende usar esse recurso? Como que é para o senhor, se o senhor olhar hoje, tem 100 e amanhã o senhor olhar tem 98? O senhor já fez o cálculo ou já imaginou do CDI descontar a Tem que ter inflação? bastante jogo de cintura, né? Tá? Então, nós sempre vamos por esse lado, a decisão final vai ser sempre do cliente, nunca a gente decide por eles, porque a gente só tem condição de decidir pela nossa vida. Muito bem. E assim, ó, vamos lá. Eu estou aqui como um estudante interessado na área de investimentos. Quais são as áreas que existem na corretora? Eu quero desde as áreas mais técnicas mesmo, mais hard ali, que precisa lá, o cara que não fala com ninguém, mas só fica com a cara no computador, que é apaixonado pelos números. E eu conheço gente lá que mal se relaciona, mas quando ele senta no computadorzinho dele lá, ele é um crânio, ele é uma pessoa que desenrola e não existe outra pessoa melhor. Então eu queria que você contasse um pouco desses perfis. Existe vaga, né? Existe situação para todos os perfis de pessoas dentro desse universo profissional? Existe. Corretora de valores, gente, é um mundo incrivelmente encantador. Nós temos dentro da corretora de valores todos os perfis, como tu está comentando aqui. Então, nós temos os perfis. Não, eu sou mais técnico, eu quero ficar mais quieto, eu gosto de back-office, eu gosto de analisar. Então, vamos falar dessas áreas. Você falou back-office, mas será que é ideia? Será que eu tenho ideia do que é esse tal de back-office? Tá, back-office é o seguinte. São os nossos clientes também, porque dentro de uma corretora eles também são nossos clientes internos, que ficam o tempo inteiro ligado no mercado no sentido, eu estou dentro de uma regulamentação que a CVM dá, eu estou dentro de uma regulamentação que o Banco Central dá, porque uma corretora de valores responde para esses órgãos. Nossa, esse cliente fez um investimento, eu fui lá e fiz certinho o título dele registrado na CETIP, eu vinculei esse investimento a esse cliente. Então, o pessoal de back-office, ele recebe a informação, e quando ele recebe a informação, ele vai oficialmente pegar aquilo e linkar em algum sistema, seja lá qual for, dependendo da área que ele estiver, para que o investimento do cliente aconteça. Seja ele financeiro, nós como uma empresa do Grupo Bradesco, um débito de crédito na conta desse cliente Bradesco, ou se o cliente não tem conta no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, e aí ele vai fazer esse link. Então, a gente tem a área financeira, que é o back-office que faz essas mudanças. Nós temos custódia, a área de custódia, ela faz todos os registros, quer compra e venda de um ativo para aquele cliente. Ela pega a precificação e repassa para o cliente numa compra. A área de fundos, então, faz o link como gestor e administrador de fundos. Então, a área de back-office, jurídico, para quem gosta também, né? Regulamentação, marketing. back-office, E o marketing é muito legal para quem gosta dessa coisa de comunicação, porque você faz tudo voltado, é um back-office, você faz tudo voltado para a área de investimentos, porém, com essa criatividade linda, mas tem que saber tudo de investimentos, porque senão ele vai botar lá uma propaganda que não tem nada a ver com a área. Então, as áreas de back-office são essas áreas, que são áreas que trabalham para a gente e para os nossos clientes como um plano de fundo, e sem eles nada disso acontece. Porque nós que somos da área comercial, nós não conseguimos parar e pensar em todas as leis, regulamentações e tudo que precisa para aquele investimento acontecer. Então, a área de back-office é isso. São pessoas que fazem essa ponte para que a corretora continue andando, né? E essa potência continue acontecendo, servindo aí como um intermediador, muitas vezes. Então, eles que fazem os vínculos desses investimentos. Tem alguma... Ficou claro, gente? Alguém tem alguma queria jogar a pergunta pergunta para a turma aí. Tem alguma área que vocês imaginam, querem perguntar se existe na corretora? Passou pela sua cabeça assim, bom, será que tem isso aí na corretora? Tem alguma possibilidade de a gente trabalhar com fusões e aquisições dentro da corretora? Qual é o seu nome? Vinícius, é assim, fusões e aquisições existe, só que aí não seria só na corretora, seria dentro do Bradesco, dentro do Banco Bradesco.
Nós, da Ágora, temos, obviamente, as pessoas que analisam, que veem no mercado, mas não para fusões e aquisições. Olha só que interessante, né? Eu consegui encaixar tudo que vocês me falaram, eu encaixo na corretora. Por exemplo, uma pessoa que entende de fusões e aquisições, ele pode trabalhar numa área de research, fazendo análise de todas as empresas que fazem isso. Pode, tem razão. Entende? Então, por exemplo, no mercado, existem muitas empresas que fazem isso o tempo todo, diariamente. Então, assim, numa corretora, a gente tem um time também que precisa analisar as empresas. Então, se eu tiver alguém que entende de fusões e aquisições dentro da Ágora, na hora dele fazer uma análise de mercado de uma empresa, ele vai estar lá na área de research, que é uma área de pesquisa que a gente tem, analisando. Então, hoje, por exemplo, a Ágora, a gente tem uma área de análise que é responsável pela cobertura fundamentalista de 165 empresas no mercado. Quem que faz o estudo dessas empresas? Quem entende desse tipo de análise, seja análise fundamentalista, que é aquela análise que você entra mesmo nos números da empresa, por exemplo, entraria essa área, estuda aí análise de concorrência, enfim, análise de funções e aquisições, e a área gráfica, que vai olhar o comportamento dos papéis no mercado. Então, tem entrada para essa área. Aí, Vinícius, muito legal isso que o Du colocou aqui, só que você vai fazer uma análise não para efetivamente uma compra de uma empresa, que sim, se os investidores teriam interesse naquela empresa. Perfeito. Porque o investidor, se for uma empresa que vai emitir um CRA, cria uma debênture incentivada, ou se for uma empresa que vai emitir papel no mercado. Então, você vai fazer essa análise, mas não para uma empresa, por exemplo, chegar e falar, eu quero comprar 100% desse capital, mas sim para que acionistas ou, através de um crédito privado, pessoas apostem nessa empresa. No final das contas, o investidor fala assim, ó, ô Vinícius, vale a pena investir nessa empresa que está comprando essa outra? Quem analisou isso antes? Um especialista em fusões e aquisições. Pensando no cliente, que sempre o cliente está falando. Sim. Sempre Muito pensando legal. na cabeça Obrigada. do investidor. Sensacional. A gente pode partir agora para essa área mais técnica, né? De certificação. Então, quando eu cheguei, por exemplo, na corretora, eu já tinha uma certificação básica na área de investimentos. Mas aí eu precisei me especializar um pouco mais, tirando uma outra certificação. Então, tem portas lá que você não pode cruzar se você não tiver uma determinada certificação. Quais são as certificações exigidas lá para esse mundo de corretora? Lembrando, tá, pessoal? Quando a gente fala corretora, agroinvestimentos, a gente está falando aqui de uma corretora que está dentro da regulamentação bancária no Brasil, permitida para funcionar como uma corretora de valores que tem acesso ao mercado de bolsa, lá com a B3. Então, existem outras empresas, por exemplo, que não têm, e trabalham com outros ativos que não está regulamentada no país para isso. Então, a gente tem operações hoje, você baixa o aplicativo, mas é um aplicativo internacional, você entra lá num site de algum outro lugar, ou até um site de aposta, e hoje tem muita oferta e muita gente entrando em algumas questões que não são regulamentadas pelo mercado nacional. Então, a gente é uma corretora regulamentada pelo Banco Central, pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, vamos lá. Eu quero saber da formação de certificação. Eu preciso de uma certificação para trabalhar? Sim. A nossa porta de entrada como certificação é CPA 20. Essa certificação, ela vai te dar uma visão generalista de como funcionam os mercados e os seus ativos. Quais são as regras, as leis que eu tenho que seguir. E essa certificação é extremamente necessária para que eu possa fazer uma consultoria e eu possa falar com o cliente de um determinado ativo. Porque muitas vezes, gente, vocês pensam assim, nossa, um cliente que tem lá 8 milhões. Quando você conversa com esse cliente, ele não sabe o que é taxa de juros. Ele não sabe o que é CDI. E o que eu costumo dizer para a equipe, está tudo bem, ele não sabe, nós estamos lá exatamente por causa disso. Sabe ganhar dinheiro. A gente sabe investir. Pode ser uma herança, pode ser um médico, pode ser um advogado, mas ele não sabe o que é. Então, essa certificação, ela vai te dar uma visão generalista para que eu possa virar para o cliente e falar, olha, a taxa de juros funciona desse jeito, o IPCA funciona desse jeito, a rentabilidade do seu investimento funciona desse jeito. Então, a primeira certificação, e aí através dessa certificação, que é a CPA 20, nós, a Ágora faz, através do RH, obviamente,
na bolsa a equivalência com o PQO comercial. E o PQO comercial é o que vai permitir que você faça a venda, né, e a intermediação desses ativos junto à B3. PQO é uma outra certificação. É uma outra certificação. Através da Vint, as corretoras já conseguem essa equivalência junto à B3. Se você quiser, tem interesse, gosta, quiser tirar o PQO comercial, também tudo bem. Você pode tirar o PQO comercial. E é legal que a própria formação, a própria certificação do PQO, ela tem alguns níveis, né? Então você pode fazer um nível comercial, você pode fazer um nível operacional e você pode fazer aquele outro nível que é de operador mesmo, né? Então ela tem 3 níveis que você pode já se direcionar. Então assim, queria tanto entrar numa corretora. Eu posso só falar uma coisa que eu Adivinha, o que eu tenho que fazer para entrar na corretora? Não, e sabe só falando desse negócio do PQO, nós falamos do BEC, tem PQO risco. Tem vários outros. Tem PQO financeiro. Bom. Então, toda aquela galera do BEC que nós comentamos com vocês, se eles quiserem, eu quero ficar nessa área da corretora, eu quero trabalhar na área de risco, então eu tenho PQO risco. Mediante a B3 que eu tenho que ter essa certificação. Perdão, volta. Não, essa é a porta. Qual a porta que eu abro para estar nesse mundo? Primeira certificação, CPA 10, CPA 20 ou o CEA, né, que também tem uma equivalência. Agora é corretora que eu quero, é PQO. Chegou com um PQO na porta da corretora, pô, esse aqui no mundo da corretora. Acho que já tem uma grande a CPA 20, eu acho que é bem interessante. Quando a gente fala de mercado financeiro, hoje está mais difícil apartarmos banco, efetivamente, de uma corretora. A CPA 20, ela serve para banco também. Quando você bota o pezinho na corretora, vira PQO. Então, nós temos especialistas que iniciam a carreira conosco, que vieram de bancos, seja ele Bradesco ou qualquer outro, tinha a CPA 20 e isso transformou em PQO. Agora eu vou fazer, como tu falou, perfeito, com maestria. Eu vou fazer essa mudança para só a corretora, aí PQO. Muito bem. Então, pessoal, eu quero mostrar um pouquinho da nossa casa, né? Mostrar um pouquinho de quem nós somos. Fala assim, Agroinvestimentos e essa corretora. Só para fazer a conexão com vocês, a Agroinvestimentos, ela nasceu no Rio de Janeiro, em 1993. Então, ela era uma corretora que teve um protagonismo muito legal nos anos 2000, como uma das principais corretoras de valores do Brasil. Então, na área de equity, né, quando a gente fala da compra e venda de ações, a gente foi uma das maiores empresas. O que aconteceu? No Banco Bradesco, existia a Bradesco Corretora. E no ano de 2008, o Grupo Bradesco comprou a Agroinvestimentos. E desde lá, foram mantidas as duas corretoras. Então, tinha a Bradesco Corretora, que já tinha mais de 50 anos no mercado. Hoje, por exemplo, o Grupo Bradesco completou agora em março 80 anos. Então pensa numa empresa que já enfrentou muitos ciclos econômicos no Brasil e praticamente se fundiu com a história do Brasil. 80 anos de mercado como uma grande empresa ainda. E o que aconteceu com essas duas companhias, a Bradesco Corretora e a Agroinvestimentos? Quando foi agora em 2019, 2020 a gente veio ao mercado, nós fizemos uma fusão. Então, nós anunciamos para o mercado a união das corretoras para o mundo de pessoa física. Então, todos os clientes que querem se aproximar da Agroinvestimentos, ele pode ser um cliente Bradesco? Pode. Ele pode não ser também? Pode. Eu abro uma conta na Ágora, tanto faz se eu sou cliente Bradesco ou não. Sou cliente de outro banco, não tem problema. A gente atende todos os clientes. Então, com esse protagonismo, nós trouxemos de novo, resgatamos essa experiência, expertise, tecnologia da Ágora, reformulamos tudo, tecnologia, pessoas, até a questão física da companhia, né? Teve um determinado momento que a gente operava com 2 mesas de operação, hoje a gente tem tudo unificado. E nesse momento para cá, a gente se apresenta como essa casa de investimentos. Então, a gente tem alguns benefícios por sermos grandes, que algumas corretoras acabam não tendo. Então, a gente não é só um aplicativo que você entra lá e faz uma operação, tá? A gente tem condição de cuidar da vida financeira do cliente de uma forma bem global. E eu quero mostrar para vocês aqui exatamente quem é a nossa casa e como a gente faz a parceria aqui com vocês desse evento, Summit. A Ágora, ela criou
agora desde o ano de 2000, a gente divulgou ao mercado em 2022, uma plataforma de educação, que é uma plataforma educacional chamada Ágora Academy, que é justamente o que vai conectar o universo de vocês com a corretora. Então, essa nossa casa, que é a Ágora Academy, a gente tem aqui a oportunidade de apresentar a vocês mais 100 cursos na área de finanças, mais de 50 cursos aproximadamente. Tem um telefone tocando, será que é o seu? Não é o meu, não. Não é o meu, não. Deixa eu ver se for o meu, a gente já resolve agora. E aí, pessoal, sabe o que eu acho bastante interessante a gente comentar? Quando era Bradesco Corretora, a gente só trabalhava com os clientes Bradesco. Como Ágora, era o seu, como Ágora é investimentos, nós atingimos todo o mercado. E nós fomos a maior, e aí, Vinícius, falando em fusão, nós fomos a maior fusão da história da CVM entre corretoras. Então, hoje nós temos uma grande fatia de clientes Bradesco, sim, mas uma muito grande fatia de clientes que não são clientes Bradesco. Isso é legal porque, por exemplo, quando você se apresenta com uma plataforma de educação, aqui não tem bandeira, não tem layout, não tem cliente. Eu vou acessar uma plataforma que eu vou aprender só. Eu não preciso ter conta numa corretora para acessar conteúdo gratuito, por exemplo, de educação financeira. A gente tem mais 50 cursos para que você aprenda aqui. E hoje, aqui está 50, mas são mais de 1000 horas de conteúdo. E esses são os nossos parceiros. São parceiros renomados em todo o Brasil. Então a gente tem cursos que estão relacionados com a Ágora, com a Universidade Corporativa do Bradesco, com a Fundação Bradesco também, que tem um grande protagonismo na área de educação no Brasil todo. Through Education, a própria B3, a gente tem parceria de cursos com a B3, que é a Bolsa do Brasil. FK Partner, CEE, FIA, Ancor, Conquer e DSOP. O que você está vendo aqui na tela é relacionado com o universo educação financeira e investimentos. E a gente tem, por exemplo, a FIA, que é uma escola de negócios, onde você tem a oportunidade de fazer uma pós-graduação, tem a oportunidade de fazer um MBA. E para esse evento, a gente trouxe aqui essa promoção de 50% em um curso que vocês podem conhecer aqui. Tá? Entrando lá na plataforma, se vocês quiserem escanear o QR Code aí, no folder também a gente distribuiu para todo mundo essa oportunidade para você conhecer. Tem muita coisa boa lá, tem muito conteúdo de primeira que pode, por exemplo, te dar um norte de qual é a área de investimento que mais se adapta ao seu perfil. Como a gente falou, eu posso, por exemplo, ter uma especialização na área de agronegócio. É um mercado que tem crescido demais no Brasil. E aqui, ó, eu quero contar uma dica para vocês aqui que no mercado está faltando profissional para isso, hein? Como assim, Eduardo? Ó, tem muita gente que entende de agro no Brasil? Tem. E é um dos principais mercados no Brasil, é o agronegócio. Só que a mesma pessoa que entende de agronegócio, às vezes não entende de investimento. E ao contrário também, tem gente que entende muito de investimento, mas não sabe nada lá do campo. Então, fica aí uma dica também, a gente tem aqui a oportunidade de apresentar e conhecer essa área, que você pode tornar-se um especialista nessa, que é uma das áreas mais promissoras do país, é o que você está vendo aí na tela. Tá? Então, em parceria com a FIA, a gente produz aqui lá no Ágora Academy um conteúdo. Você pode, inclusive, fazer aí a sua MBA, fazer um curso de finanças aplicada ao agronegócio. É muito bacana em termos de formação. Tá? As grandes corretoras, as grandes casas, elas valorizam bastante ainda essa questão da sua formação técnica. Tá? Eu sei que hoje, nesse mundo disruptivo, de tecnologia, às vezes não importa muito, né, a sua formação, mas para algumas áreas ainda isso é importante. Na área de investimento isso é fundamental. Porque não dá para... Por exemplo, eu falo de investimento. A primeira pergunta, você é certificado? Sou certificado em quê? Investimento. Então, é a primeira porta, né? Então, vocês estão vendo um trechinho aí da nossa própria plataforma em funcionamento. Então, esse curso aí que eu Invista Bem o Seu Dinheiro, é um curso que vocês podem ter aí um desconto de 50%, tá? E vejam, pessoal, no meu tempo não tinha nada disso, vamos ver. Eu tinha que ir atrás. Gente, a gente tem um caso interessante, e é muito gostoso contar isso, de uma pessoa que trabalha conosco, que através do Ágora Academy, ele entrou e fez os cursos, que nós temos vários cursos gratuitos, certo? Sim. Então, obviamente, os cursos gratuitos são mais generalistas,
menos tempo. E aí ele achou interessante. Quando ele achou interessante, ele falou, opa, vou tirar essa tal certificação. Quando ele tirou a tal da certificação, ele gostou da ideia, virou, né, nosso cliente com investimento. Ele era nosso cliente através do Agora Academy, virou nosso cliente com investimento. E aí uma pessoa entrou em contato com ele e falou para ele, olha, vamos falar sobre investimento e tal. Quando ele começou a investir, ele falou assim, vamos, mas eu quero trabalhar na Agora. E a pessoa falou para ele, quero. Então você faz assim, LinkedIn, passou pela entrevista e hoje ele é um dos nossos colaboradores. Tá lá no time da Fernanda. E tá lá no nosso time. Beleza. Sim, e é muito gostoso ver isso. E foi através dessa coisa do Agora Academy, de conhecer. Então, pessoal, mesmo que vocês não se sintam, não sei se trabalhar com investimento, mas para o próprio crescimento patrimonial de vocês. A Agora Academy é uma inovação no mercado, e principalmente com essa parceria maravilhosa que o pessoal do Educacional fez com a FIA. Vocês olhem a quantidade de cursos que tem e de informações que tem lá dentro. Tá? Vale a pena para todos vocês, sem exceção, independente de continuar, trabalhar mesmo numa corretora. Olha só que interessante essa conexão com a vida real, né? Alguém aqui não mexe com dinheiro? Todo mundo, né? Então, é um assunto, pessoal, que cabe para todos os profissionais. Eduardo, não vou mexer com investimento, não é minha área, não gosto disso. Tá, mas quem vai cuidar do seu dinheiro? Você tem que ter, pelo menos, um nível básico de formação para você cuidar do seu dinheiro. Então, por exemplo, eu sou educado financeiramente. E eu sou educador financeiro, então não posso deixar de falar disso. No Brasil, historicamente, as pessoas não são educadas financeiramente. Ninguém começou a trabalhar e foi orientado como é que você vai cuidar do seu dinheiro. Isso não acontece comumente nas famílias brasileiras. A partir agora do ano de 2020, a educação financeira entra na escola como uma matéria obrigatória dentro da grade. Foi uma grande conquista. Então a gente vai ver para um futuro a moçadinha já ambientada nesse assunto, porque do faxineiro ao médico, todo mundo lida com isso, eu preciso saber dominar. Então, se você não tem interesse para trabalhar com investimentos, se aproxime para você cuidar um pouco do seu dinheiro também e saber como é que isso funciona. Então, tá aí para vocês essa grande oportunidade de conhecer a nossa casa e a gente se coloca à disposição. Quero abrir um pouquinho para a pergunta agora e daqui a pouco a gente vai para as considerações finais. Alguém tem perguntas? Recentemente, eu consegui tirar um fórum do seu assessor, graças a Deus, e a CVM, ela mudou algumas coisas na forma de remunerar o assessor. Antes, realmente, era muito variável, alguns escritórios pagavam fixo, mas agora tem possibilidade do assessor ser CLT. E alguns bancos, principalmente o Santander, está com aquela campanha de Santander AAA, que é onde o Império vai fazer essa questão de assessoria. Eu queria saber e ouvir um pouco mais de vocês quais são as perspectivas que vocês têm com essa nova forma de remunerar o assessor, e vocês acham que os bancos eles podem ser mais invasivos nessas questões de tirar assessores BTG, XP, para Itaú, Santander, Bradesco, especificamente? Hoje o mercado está muito aberto, né? Então, com certeza, por exemplo, até a Fernanda pode falar quantas pessoas a gente tem recebido, até do próprio mercado, né? Então, acho que hoje a concorrência para esse mercado, ela é boa, tá? E foi exatamente isso, se você for olhar na raiz dessas mudanças, é justamente isso, para não favorecer um ou outro, é para deixar o mercado mesmo se regulando e com a concorrência bem aberta. Seu nome? João. João, eu acho muito interessante porque é o que eu falo, né? As aptidões e o mercado está aí para todos. Nós, na Agora Investimentos, somos todos segretistas, mas temos o nosso canal de agente autônomo de investimentos. Todos os escritórios. Então, hoje, felizmente, essa situação híbrida ela acontece. E tem sucesso para todo mundo. Se você for um agente autônomo cadastrado na Agora, você vai fazer o seu dia a dia, você vai ter os mesmos acessos, os mesmos ativos disponíveis para o seu cliente investidor, e você vai trabalhar com o seu PJ. Ou, se você for encarreirado dentro da Agora, ou entrar na Agora, você vai também fazer esse seu papel dentro do CLT, com o seu salário, 13º,
possivelmente bônus bater meta, e aí a vida que segue dentro das regras trabalhistas. Tem espaço para Tem espaço, e isso é uma tendência, como o Edu falou, que é muito legal no mercado, porque aí eu posso decidir o que eu quero. Então, assim, não sei se todos conhecem essa estrutura. Então, por exemplo, Eduardo, eu entendo de investimento, tenho a certificação para manter um escritório e um CNPJ de investimento. Posso me associar à Ágora? Pode. E aí nós vamos ter o assessor como um escritório da Ágora. A única questão que a gente tem é que, por exemplo, um escritório que leva o nome Ágora, ele não pode levar outro nome, tá? Então a gente faz alguns contratos de exclusividade, tá? Sim. Então a gente tem vários escritórios espalhados pelo Brasil, mas são representantes da Ágora. Então é alguém, você posso abrir escritório? Pode, gente. Claro, tem todas as regras dentro da regulamentação e a gente assina lá para que esse modelo de atendimento por seu cliente você faça de uma maneira tranquila. Quem? Oi, boa tarde. Eu queria saber quais são as diferenças na hora de ingressar no mercado, na parte de entrar em banco e uma corretora. As diferenças. Boa tarde. Seu nome? Murilo. Murilo, a diferença, primeiro, né, como o Edu comentou, se você tiver somente uma certificação PQO comercial, você não entra em banco. Mas se você tem uma CPA 20, que é a primeira certificação, antigamente a gente falava muito em CPA 10, tá? Mas a CPA 10, ela acabou não tendo a mesma relevância. Então, aí mudamos para 20, agora uma tendência é do CEA, né, tomar esse lugar. Mas para banco, CPA 20. Hoje, os bancos, eu entendo que eles começam como até o jovem aprendiz, que não necessita dessa certificação, e depois que ele passa de jovem aprendiz para ele efetivamente ficar no banco numa carga horária de 8 horas ou 6 horas, se ele for para a caixa, ele precisa dessa certificação. Então, isso banco. Dentro do Bradesco, e essa história que eu posso te contar hoje, apesar que eu fico no mercado, acabei conhecendo outros bancos, mas dentro do Bradesco, por exemplo, nós temos funcionários que são funcionários do Bradesco, e dentro da nossa estrutura de RH aparecem as vagas. E aí, se ele já é funcionário do Bradesco, ele entra naquela vaga e se candidata. Ele tendo competências, habilidades, vontade para seguir naquela carreira, ele vai seguir. Aí, pegando um pouquinho, falando um pouquinho mais do banco para você, eu brinco hoje, e é uma situação real, mas dentro do Bradesco você pode ser o que você quiser, incluindo a corretora. Nossa empresa tem 100 mil funcionários, então lá dentro você pode ser o que você quiser, tem desde prefeito até, você pode ser qualquer coisa, mas dentro da sua pergunta, sim, Murilo, você pode estar no banco, passar para a corretora. Fernando, eu estou no banco no Itaú, eu estou no Santander. Como o João comentou, nossas vagas sempre são abertas via LinkedIn. E aí a gente pega os currículos, faz essa análise e vê, quer entrar para a área comercial. Então vamos para o PIC comercial. Mas um BEC, aí vai precisar de uma certificação que o banco lhe pede. Mas para uma corretora é necessário ter o PPO. Para a corretora, se você quiser começar na área comercial, a CPA 20 ela será feita a equivalência. Então, você não precisa prestar a prova do PQO comercial. Agora, se você quiser começar, por exemplo, como um trader, aí você vai precisar do PQO operacional. E olha que bacana, né? Por exemplo, eu comecei no Banco Bradesco como escriturário. 21 anos eu entrei para trabalhar numa agência do banco. E lá como escriturário, eu fui atendente, fui a caixa, fui administrativo, gerente de contas, pessoa física, pessoa jurídica, administrativa, até chegar imediato da agência que é a gerente geral. Depois desse momento, eu fui trabalhar num escritório que atende as agências, que a gente chama de gerência regional. A gente atendia lá 26 agências que funcionavam lá nos bairros. Depois desse escritório, eu fui fazendo essas migrações para a Universidade Corporativa do Bradesco, que é uma área do RH, onde eu trabalhava só com treinamento. Eu fiquei 6 anos na Universidade Corporativa e eu estou agora há 5 anos na corretora, quando eu recebo um convite para, de fato, estruturar e fazer parte desse processo aí da área educacional da corretora. Então, veja, pensa aí que a área banco é aquela área que vai cuidar de toda a vida do cliente, toda a vida financeira. Então, por exemplo, lá no banco, a gente vai lidar com crédito. Então, vou fazer um financiamento.
vou cuidar de uma conta corrente, vou cuidar do cheque especial, eu vou cuidar dos saldos e dos extratos dos clientes, eu vou fazer um financiamento habitacional, uma compra de um carro. Então, tudo que você pensa em área banco, é essa área. E dentro da área banco tem uma áreazinha que chama investimento. Na área banco tem uma área que chama investimento. Dentro do banco, se você quiser continuar nessa área de investimentos, você consegue. Agora, se você quiser partir para os investimentos de bolsa, o mundo dos investimentos, aí a gente pinça essa área daqui, aí explode uma outra área de investimentos aqui, porque aí é o universo de corretora, tá? Então, veja, tem uma infinidade de atuação. Dentro do grupo, eu posso trabalhar, por exemplo, numa seguradora, Onde? posso trabalhar lá numa escola de educação para criança, ou para fundação, Onde? tem professor, tem copeiro dentro da organização. Então, veja, o mundo banco é gigantesco, tá? É. Então, se a gente separar a corretora de banco, a área de investimento do banco, ela liga para uma corretora que já é um outro universo. É muito legal. É porque isso que o Edu falou é muito interessante, né? O banco, ele atende cliente em todas as frentes. Todas as frentes financeiras. Desde uma necessidade financeira até um investimento. Dentro do banco, a área de investimentos dentro do banco, no Bradesco, é a Bram. Bradesco Asset Management. Então, ele vai tratar dos investimentos ali. Quando você vai para a corretora, você vai para a mar aberto de investimentos. Porque aí sim, você tem outras empresas que estão lá dentro também oferecendo o crédito deles para esse investimento ou uma ação. Então, nós vamos fatiando esse mercado. E dentro da corretora, gostei dessa expressão que a gente explode mesmo, porque eu tinha 20 e tantos anos de banco quando eu cheguei na corretora, sempre. Você pensava que sabia tudo de banco? Gente, eu cheguei, eu falei, nossa, eu tô tranquila aqui. 20 e tantos anos trabalhando com investimento. Quando eu cheguei na corretora, eu falei, cara, eu não sei nada, eu falo isso, né? Eu não sabia nada. Impressionante. E hoje eu ainda não sei. E que bom que eu não sei. Porque todos os dias eu vou para casa aprendendo algo mais. E a gente fica preocupado às vezes, né? Você vê na internet lá, o pessoal abre a câmera e começa a fazer um vídeo lá. Aí quando fala umas coisas, apita, não, isso. Então tem gente falando coisa que nem pode falar. Para alguém, por exemplo, que é certificado, tem gente que comete crime financeiro. Um Tem gente que vídeo paga que multa. a pessoa nem faz ideia que está cometendo crime. Paga multa. Paga multa sem saber. E assim, se nós de uma empresa que tem certificação falar alguma bobagem, a gente perde a certificação e a gente corre ainda o risco de ser ali tomar algum tipo de sanção, né, para a própria empresa. E nosso nome, né? Eu acho que nosso nome empresarial, no nosso caso Ágora, e o nosso nome profissional. Sim. O Edu contou a trajetória dele, gente. Acho que ele começou a trabalhar com 13 anos no banco para fazer tudo isso que ele já fez. Lembra? Comecei com 21. Faz as contas, passou as contas. Então, pensa, é muita coisa que pode ser feita. E aí eu gostaria, não sei se o Edu me permite, se dá tempo ou não. Temos quantos minutos, Kevin? Posso fazer uma pergunta? Sim, 2 minutinhos? Se não me engano, esse é o último jogo. Ah, então beleza. Tá. Então dá tempo. Tradicionalmente, o profissional formado em engenharia Aham. sempre foi visto com uma aplicação maior no mercado industrial, transformação, e a gente vê que tem uma demanda crescente pelo mercado financeiro. Independentemente das soft skills que tem o engenheiro, existe uma estatística de onde ele mais se aplica dentro do mercado financeiro? Eu acho que eu não sei, eu não conheço números. Eu tenho Você conhece? estagiário engenheiro. Nós temos Lá no vários. time engenheiros. educacional. Vários. Mas em que aplicação é mais recorrente dentro de uma corretora? por Olha, exemplo? recentemente nós, inclusive, promovemos uma pessoa que era um especialista que fazia essa área de atendimento e agora ele está também na área comercial. Então, ele é um engenheiro, ele é engenheiro civil, e ele está na área comercial. Temos um outro que trabalha na área de produtos. Então, ele olha o mercado e esse que trabalha na área de produtos, ele é voltado para fundos de investimentos. Então, ele também está colocado ali. Se eu te falar no universo Ágora, eu te diria que são os da área comercial. Eu acho que é onde nós temos mais, porque eu tenho uma outra pessoa que está em formação que também está no nosso time, que é um time comercial,
Então eu te diria, desculpa, Giovanni. Giovanni, então eu te diria, Giovanni, que a área comercial, eu acho que no universo agora é mais latente. Mercado eu não Até vou pela saber te dizer. quantidade, né? Acho que até pela quantidade. Mercado eu não vou saber te dizer. Agora, é a velha história. Eu sou engenheiro, mas eu gosto da área comercial, eu gosto de falar, eu gosto de levar essa oportunidade para o meu investidor. Vai começar pela área comercial. Agora, eu gosto de ficar quietinho lá com os números, né? Back. Mas de back que eu estou lembrando, agora você falou desse estagiário. Na área de fundos, na área de análise. Porque hoje, por exemplo, vou montar uma carteira de investimentos para um cliente. Eu tenho que entender o mínimo de alguns procedimentos da área de exatas para formular tendências, para ser ali mais apegado aos números, aquela questão das planilhas de Excel. Eu sei que o universo da engenharia ele é muito vasto, não é só isso, né? Mas eu dou minha opinião aqui. Não tem uma área dentro da Ágora que não caberia um engenheiro. Entendeu? Ok. Todas as áreas com certeza caberiam. A gente pode ser o que a gente quiser, né? Isso é muito legal. Isso que é legal. O mundo do investimento ele permite essa abertura, né? Então, legal. Eu não consigo, por exemplo, hoje, eu não consigo trabalhar no hospital hoje. Eu posso, sei lá, encaixar em alguma outra área lá, mas não vou atender o paciente, de fato, porque eu vou precisar de uma outra formação, enfim. Não é só fazer uma prova de certificação e começar a atuar. No mundo de investimentos, ele tem essa abertura, mesmo que você tenha uma formação diferente. Alguém quer perguntar algo mais? Quem daqui já começou a investir? Olha, os investidores. Olha! Isso é muito legal, inclusive a gente fala para os nossos times, né? Se você não souber fazer, como é que você vai explicar para um cliente como faz, né? Então essa é uma grande entrada. Então você quer trabalhar na área? Quero. Como você faz do seu jeito aí. Então vem para cá que a gente consegue unir esses dois universos. Quem daqui pensa em fazer um intercâmbio, tirar um ano sabático fora do Brasil aí só estudando? E aí, como é que vocês já começaram a se programar para isso? Eu vou para a Austrália no meio do ano e vou fazer um curso de business lá. E como é que tá a caixinha para essa verba? Já começou a investir? Porque Tá de se tiver acordo o com o patrocínio, mercado? tá tudo certo. Se Mas der vai ter um patrocínio- momento que o patrocínio vai ter que ser você. E você? Eu ainda estou programando. Primeiro eu estou querendo ingressar na faculdade. Legal. Estou pensando na capa, são 6 meses, talvez lá, em algum lugar lá fora. Novas experiências, né, para chegar aqui também já com outra também visão, abrir mais a mente. E sabe que eu acho que isso é legal? Gente, a gente tem investimentos que vocês podem fazer por R$10, 20, 1. Então não espera. Se vocês pensam em buscar essa oportunidade não só para um encarreiramento profissional, mas que vocês possam se aprimorar, seja no Brasil, seja lá fora. Existe uma certificação chamada CFA, que é uma certificação internacional, ela custa. Então já começa a fazer essa caixinha. Ah, mas eu não quero ficar no Brasil, ou eu quero ficar no Brasil. O próprio CFP, que é uma outra certificação, gente, tudo isso custa. Então a gente não está falando aqui de um recurso para vocês comprarem um imóvel, ter uma independência, sair da casa dos pais. Não é só isso. É o que vocês querem para vocês. Sabe? Então, que legal, você falou que você também tem os seus investimentos, que você já começou, sabe? E comecem com isso. Ah, mas Fernanda, é uma grana de uma cerveja. Tudo bem, calma, mas o hábito vai fazer com que vocês consigam crescer com isso. Porque essa disciplina, ela tem que se tornar um hábito. Então, façam isso. Sabe? Pensem no que vocês querem. Nossa, mas hoje eu faço vou ingressar na universidade e faço fisioterapia. Poxa, e se amanhã eu quiser fazer uma outra universidade, um mestrado, eu preciso ter essa caixinha. É como tu falou, né? Enquanto tem patrocínio, tá valendo. Tá tudo mais fácil. Tem que caminhar com as minhas pernas. Né? Mas, e depois? Então pensem nisso. Tá? O que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Agora, a Academy principalmente, É isso aí. dando várias dicas. Nós estamos aqui para o que vocês quiserem conversar, falar, perguntar.
Que você tenha sucesso na sua empreitada na Austrália. E todos vocês também, se alguém quiser falar alguma coisa a mais. Então, pessoal, a gente está encerrando aqui e eu quero fechar com os principais pontos do universo de investimento. Eu quero ser um investidor que eu preciso. Eu preciso ter uma fonte de receita para investir. Sim. Eu preciso conhecer qual é o meu perfil de investidor, se eu sou mais arrojado, se eu sou uma pessoa mais moderada ou conservadora. E eu tenho que ter o que a gente chama de horizonte de investimento. Eu quero fechar aqui com essa palavra. A grande maioria das pessoas que estão aqui nesse evento tem isso. E vocês podem usar isso ao seu favor. É o horizonte de investimento. É quanto tempo você pode começar para pensar lá no final, tá? Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Nos colocamos à disposição. Nossas redes estão aí. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu. Sucesso, pessoal!